E porque os hotéis são feitos de histórias, bem-vindos a mais um videocast Be My Guest. E hoje estamos aqui com a nossa querida Marina Borges, do Crowne Plaza do Porto. Bem-vinda, Marina. Muito obrigada, Dr. Vítor. Obrigada pelo convite também. É um gosto. E espero que seja aqui uma conversa intensa, aqui ao abrigo deste nosso projeto, de contar aquilo que são as histórias que passam por trás das nossas casas, dos nossos bastidores, e que de fazem aquilo que depois nos dão a intensidade, a adrenalina e o ânimo para continuar a dar vida aos nossos hotéis. Marina, se eu fosse o outro, dizia o que é que dizem os teus olhos, mas hoje pergunto, quem é a Marina? E como é que apareceste aqui no nosso mundo de hotelaria? E fala-nos um bocadinho também desta viagem muito interessante e rica que tu já tens no mundo do crescimento, não é? Da tua própria estruturação como pessoa e como profissional. Ora, trabalhei em 2 hotéis antes de entrar aqui para a Intercontinental, para a IHG. Entrei em março de 2016. Não me esqueço do dia, 28 de março de 2016, ou seja, um dia marcante. Entrei para a recepção, para a recepcionista. Lá fiquei durante alguns anos. Durante este percurso fui recepcionista, depois fiz então o programa, o Aspire Leadership, participei no Aspire. A meio do programa sofri aqui um crescimento na parte da recepção, promovida à parte da supervisão. Passado alguns anos esta parte de supervisão, a minha vida pessoal também alterou-se aqui um bocadinho, não é? Fui mãe. Alterou-se? Não, aumentou. Aumentou, obrigado. Sim. E então surgiu também aqui mais uma oportunidade dentro do mesmo hotel, dentro da mesma cadeia, de fazer aqui uma mudança de carreira, uma mudança de departamento, e estou há quase 2 anos nos recursos humanos. Bravo. Eu acho que o nosso mundo, a beleza do nosso mundo na hotelaria passa um bocadinho por aí. É quando temos os pés assentes na terra, o céu acaba por ser o limite, não é? Porque estas mudanças todas de crescimento, com mais programa de capacitação, menos programa de capacitação, encontramos casos lindíssimos de sucesso em que de facto começam a crescer dentro de um departamento, no teu caso foi alojamentos, exatamente, mas depois a partir de determinada altura, por motivações, por capacitações, por motivos de aumento do agregado familiar, etc, acabam sempre por surgir oportunidades que nem estão na linha, não é? Não estão na linha direta do Succession Plan, não é? Mas que num projeto transversal. E tu mudas de um front office alojamentos para o mundo dos recursos humanos. Ou seja, mudas e trocas os clientes externos por aquilo que são os clientes internos. Exatamente. Levo já aqui uma grande bagagem, não é? Verdade. Porque o saber receber o cliente é comum aos 2 departamentos, não é? Cliente externo para a parte da recepção, cliente interno para a parte dos recursos humanos. Mas a recepção do cliente externo agrega aqui uma pressão, não é? Dar resposta rápida, a resposta certa, que às vezes nem é que o cliente espera, não é? Dar-nos aqui uma bagagem para agora encarar o Departamento de Recursos Humanos também com outros olhos, não é? Exatamente. E fiquei muito contente por ser recebida assim também no hotel e me darem esta oportunidade. Estou muito contente com o departamento, já conheci os colegas, o que facilitou também aqui a integração, não é? E é tudo muito interessante, porque acaba a ser tudo tratamento ao colega, ao cliente, tudo mais. Faço também como eles merecem. Exatamente. Tenho aqui com também muito olho para o pormenor, para o detalhe, não é? Pois, isso depois não se perde. Há aqui este capricho, não é, que não se perde e vai-se até ao fim em todas as tarefas, não é? Que é assim que deve ser, não é? Mas vê-se com outros olhos. Mantenho esta parte do duty, ou seja, continuo a fazer duties, continuo a contactar com o cliente externo. O bichinho continuará sempre. O bichinho continua lá, eu tenho uma costela de alojamentos, ou 2, mas estou a gostar muito deste desafio. E sempre muito bem apoiada também. Mas é muito giro e gosto de assistir que de facto nós costumamos dizer que queremos que os nossos clientes, aquela velha máxima da hotelaria, não é? Que se sintam melhor do que em própria casa, não é? Sim. E nós temos essa missão de os surpreender, de fazer este extra mile, de criar estes momentos wow, etc. E quando tu vens com essa escola e depois transitas para o mundo mais de clientes internos, em que é também fazer com que os nossos próprios colegas e os nossos próprios colaboradores se
sintam também como se sentissem em casa, não é? Fomentando aquilo que é o sentimento de pertença através daquilo que são estes momentos de wow e este extra mile, porque são insaciáveis também naquilo que são as expectativas, e esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, que é trabalhá-los cada vez mais nas artes do crescimento, do desenvolvimento, da entrega, mas sobretudo daquilo que é o espírito de união que se vive dentro dos hotéis. E tu tens essa escola, portanto, eu acho que é dos poucos casos, de facto, que a gente hoje em dia tem com muito carinho, em que vê uma pessoa a transitar do mundo fascinante de alojamentos para um mundo enorme e super fascinante dos recursos humanos, em que se troca o cliente externo pelo cliente interno, não é? Olha lá, e tu, Marina, trazes-nos hoje aqui algumas histórias também que as que podem ser contadas, não é? Porque de certeza que também tens aí muitas que não podem ser partilhadas. Com certeza. Mas das que podem ser contadas, vais contar de que lado? De clientes internos ou de clientes externos? De cliente externo. É externo. É portanto, externo, enquanto estava na recepção. Ok, enquanto estavas ainda ali a tomar conta de quem entra pela porta principal do nosso hotel, Exatamente, não é? exatamente. O palco é teu, querida, força. O que pode ser contado. Com certeza, com certeza. Então, houve ali uma altura que, ainda antes da minha promoção de supervisão, toda a gente faz noites. Seja colega, feminino, masculino, toda a gente faz noites. Não há diferença nenhuma. Vão entrando numa escala rotativa, Vamos não é? entrando, exatamente. Faz uma escala rotativa e num desses turnos da noite, no glorioso turno da noite, onde é suposto toda a gente estar a dormir e nós a trabalhar, bem, acabou por não ser assim, era suposto ser uma noite tranquila. Normalmente eu gostava mais do trabalho da noite porque conseguia fazer a tarefa do princípio ao fim, sem ser interrompida, não é? Porque durante o dia há sempre um telefone, um cliente com uma dúvida, um pedido de última hora. Mas as tarefas e as responsabilidades de dia também são muito diferentes das da tarde e das da noite, não é? Completamente. Portanto, não por ser um 24 horas sobre 7 dias por semana, mas no front office há aqui tarefas muito específicas que se vão subdividindo ao longo dos 3 turnos do dia. Exatamente, não é? E que condiciona depois o trabalho seguinte, não é? É verdade. Isto é trabalho de equipa, por assim sem dizer. dúvida. Não se trabalha sozinho, não se faz nada sozinho. Então, num desses trabalhos de equipa, tranquilo até ao momento, ou seja, uma noite tranquila, estava eu na minha tarefa de City Ledger, quando de repente toca o telefone. Pronto. Toca o telefone, uma voz feminina do outro lado a pedir encarecidamente ajuda porque o acompanhante estava sem dar resposta, não dava resposta, e ela pedia um médico, assim, de forma muito urgente. E tu logo a pensares em questões de emergência, de saúde, não é? Com certeza. Desfibrilhador automático externo, por ali fora. Exatamente. Pronto, chamo de imediato o meu colega. Nós costumamos dizer que não panicamos, não é? É rotina. Claro. É rotina. Todos os dias há situações de emergência, pronto, é rotina, liga ao meu colega. Essa tarimba fabrica-nos um bocadinho nesse modus operandi, não é? Sim. Ficamos calejados aqui para determinadas coisas, não é? Pronto, depois... Já nada nos choca. Não. Liga ao meu colega, atende a chamada, explico-lhe a urgência, ele sobe, juntamente com o segurança que acompanhou e ouviu a situação, sobem ao quarto, estão lá 10 minutos, deixem muito aliviados, a rir-se um com o outro. Pronto, questiono, porque a situação era realmente urgente e eles vinham muito relaxados. Então o que é que se passou? Não temos urgência nenhuma porque afinal o senhor é que não queria falar com a senhora e então decidiu fingir-se de morto. Muito simples. Vamos fingir-nos de mortos. Porque não queria falar com a senhora. Pronto. Então o cliente fingiu-se de morto. O cliente fingiu-se de morto. Boa. E a mulher acreditou, portanto foi um bom fingimento. Sim, foi um ótimo fingimento. E ele foi credível, um ator que devia receber ali um Oscar. Mas também é um Oscar merecido, porque fez com que a audiência acreditasse, não é? Com certeza. Porque a companheira, a esposa, não sei... acreditou, piamente. Ficou, não é? Ficou, morreu, tem que pedir ajuda. O colega, o duty manager, o diretor. Mas como é que ele ressuscita? Assim que os colegas batem à porta e entram no quarto, o cliente ressuscita automaticamente e explica que apenas não queria falar com a companheira. E à frente da senhora? À frente da senhora. Segurança fica novamente à minha beira e nem 5 minutos depois o elevador plim, sai de lá o hóspede. O ex-falecido. O ex-falecido que ressuscitou. O ressuscitado, sim. Exatamente. O ex-falecido.
ressuscitou, perguntar ao senhor o que é que se passava, se precisava de ajuda. E o meu colega diz-me, é o falecido. É o ex. É o falecido. Este já morreu. E eu, ok. Sobreviveu e tal, estava vivinho da Silva. Queria entrar novamente no quarto, porque a companheira o tinha expulsado, sem chave, sem telefones, sem nada. Aqui há muita coisa a aprender. Há muitas lições a dar. Há muita lição a dar. Uma mentira por si só é mau, não é? Portanto, Sim. isso é mau e faz parte daquilo que é o contrário a qualquer tipo de relacionamento. É quando a gente induz a mentira. Agora, o fingimento, não sei em que fronteira é que está. Agora, o fingir de morto para não ter que falar com a mulher dá a raia na certa. Mas ele depois voltou. Ele voltou ao quarto acompanhado. Tive que chamar novamente o colega que estava a jantar. Tu aí já não ias. Eu não podia deixar a recepção sozinha, não é? Não podia abandonar a recepção. Ele foi com os colegas, pronto, foram acompanhá-lo ao quarto. A senhora deixou entrar muito frustrada. Não foi o único quarto da noite, porque o senhor subiu, reaveu a sua roupa, não é? Pagou outro quarto e foi dormir o resto da noite para outros quartos. Contrariamente àquilo que podia ser o início de uma boa amizade, não é? Foi o início de uma boa relação afastada, não é? Sim. Eu acho que mesmo terminou por ali. Sim. Portanto, isto é a história do ressuscitado, não é? É a história do ressuscitado. Completamente. Preciso ter muito cuidado com as discussões. Essa é que é essa. E com os conflitos. O segurança recusou-se a fazer mais noites comigo. Já não... Porque depois disseram que isto é um karma da Marina. Poderia ser. Mas pronto, depois também deixei de fazer, mas é uma história muito engraçada. Conta-nos mais histórias. Mais histórias, Marina. Das que possam ser. Sim. Bem, esta pode ser contada já foi, portanto. Esta já está partilhada. Esta já está. Será que o senhor vai ver? Filha, se for ver, oxalá que sim, porque é sinal que está vivo. Não posso dizer. Boa observação. Sim, é sinal que está sim, vivo, querida, sim, portanto. E acho que aprendeu com os erros, querida. Pronto. Espero que sim. Assim, mais uma que possa ser e que mereça ser partilhada. Tenho uma com um colega que costumamos contá-la várias vezes, nós achamos engraçado. Com clientes ou com colegas? Com clientes, okay. com clientes. Força. Pronto, trabalho sob pressão, recepção, continuo na recepção, ainda na minha parte operacional, nessa fase da minha carreira, e chega assim um grupo de clientes, em que vinha com um representante, e vêm todos ter comigo. Muito bem, bem-vindos ao Crown Plaza Porto, em que posso ajudar. Temos 5 quartos reservados. Ok, começo a procurar os passaportes para inserir os dados. Step by step, não é? Exatamente, há todo um procedimento obrigatório. Todos. Exatamente, seguimos. O último passaporte não tem quarto. Não encontro quarto do senhor. Perguntei se tinha quarto noutro nome, que às vezes poderia acontecer, a agência ter feito a reserva noutro nome, tudo mais. Não estava a encontrar, de facto. Verifiquei de todas as formas. O senhor fica um bocadinho exaltado comigo. Pronto. Não, 5 persons, 5 rooms. Ok, muito bem, mas olha, só tenho 4 quartos, são 5 pessoas, algum quarto vai ficar duplo. Não. 5 quartos, 5 pessoas. Muito bem, pronto. O meu colega começa-se a perceber, que está ao meu lado, começa a perceber que a situação está a ficar tensa, e eu também começo a ficar nervosa, porque realmente eu não estava a encontrar a reserva. E disse, não, olha, são 5 pessoas, mas tenho 4 quartos. Volto a reforçar aqui, não é? Porque às vezes podia ser um problema de linguagem, não estar a expressar muito bem, tentar aqui explicar de todas as formas possíveis e imaginárias. Até que, depois daqui alguma pressão da minha parte e alguma pressão da parte do senhor, o senhor diz, ok. Preciso de outro quarto? Muito bem, temos quartos, sim senhora. E o senhor depois vira-se para mim e diz-me assim, bonita. Bonita tu. Bonita eu. Porquê? Porque conseguiste mais um quarto? Fiquei sem perceber, não quis explorar, mas o senhor achou que eu gerei muito bem a situação. E então a maneira de dizer é pá, obrigado Marina, foi bonita. Bonito serviço. Bonito serviço, sim. Bonito por acaso serviço. tenho algumas histórias com este colega em particular. Mas quem disse bonita? Foi o cliente. Foi o cliente. Okay. Mas as histórias caricatas, eu e este colega
Eu acho que todas estas histórias caricatas que tu abraçaste, hoje em dia dão-te também aqui uma bagagem muito gira, não é? Por exemplo, quando acolhemos os nossos novos queridos colegas, não é? Que vêm até das escolas, nos estágios e tal, e que começam a dar os primeiros passos no nosso setor, na hotelaria, tu com esta bagagem toda, tu com certeza tens aqui uma confiança enorme em prepará-los o melhor possível para aquilo que não se consegue preparar ninguém, que acaba por abraçar o nosso mundo, porque cada dia é um dia, cada caso é um caso. Mas mesmo assim isso dá-te aqui uma bagagem interessante. Tu usas estes casos quando fazes, por exemplo, aqui algumas sessões de onboarding, quando fazes o acolhimento, a integração, ou quando fazes aquilo que são conversas de qualidade com as pessoas, daquilo que é a preparação, porque eu acho que hoje em dia é importante preparar o mais e melhor possível as pessoas que abraçam o nosso métier, dar-lhes aqui, eu não sei se são orientações, luzes, dicas, não é? Do que poderão encontrar num dia num hotel, não é? Seja a nível de front office, seja a nível do que acontece nos bastidores. Tu usas isto ou não? Sim, sim. Por exemplo, as pessoas que mais perguntam são as que vêm fazer visitas de estudo. Têm muita curiosidade. E tu contas isto nas visitas de estudo? E eu conto esta história. Algumas delas. Algumas delas, sim. As que podem ser contadas. Continuamos aqui com aquilo que pode ser contado. E eles ficam maravilhados porque acham que é... Fantástico. Acham que é uma área espetacular para se trabalhar e então dá aqui um boost a quem quer realmente entrar na área, dá aqui este boost para realmente gostarem ainda mais da área, acharem que é uma área com pressão, com standards, com exigência, mas ao mesmo tempo divertida. Porque como nós trabalhamos em equipa, acaba por... não é um trabalho monótono. Não é por si só, por causa dos clientes, não é? Se não há trabalho monótono hoje em dia em algum setor de atividade, é o nosso, não é? Sim. E para se trabalhar no nosso setor é preciso gosto e eu depois acho que se torna um vício. A hotelaria costumo dizer que é viciante. É viciante por isto mesmo, porque nós podemos sair de um turno a dizer que não voltamos e que vamos mudar de área e no outro dia estamos lá felizes e contentes para desempenhar o nosso papel. E nós nos recursos humanos conhecemos muito, não é? Daqueles que passam a vida a desejar até mudar e sair para outros setores de atividade, mas quanto mais nós o afirmamos e manifestamos externamente, não é? De uma forma efusiva essa vontade, mais nos agarramos e acabamos por não mudar. Eu acho que isso é uma riqueza nossa, eu acho que é a riqueza das pessoas que passam por estas experiências todas. Eu acho que é a maior riqueza, se não o poder que a gente tem, que é transmitir este fascínio, não é? E o fascínio é aqueles que começam a fazer as visitas de estudo, que ainda estão a estudar, a fazer os estágios, não sei o que mais, a tentarem se encontrar a eles próprios e encontrarem-se também a eles próprios a curto, médio e longo prazo, naquilo que lhes vai acontecer, e depois ouvirem estas histórias que lhes suscitem este fascínio daquilo que poderão amanhã encontrar e depois até partilhar um dia eles ou outros naquilo que são histórias que vão vivendo e que vão acontecendo dentro dos hotéis. Sim, acho que sim, temos que dar aqui seguimento à nossa área, não é? Cativar os jovens e é com eles que isso é feito. O saber receber continua no onboarding, não é? Não é tão contadas estas histórias especificamente no onboarding. É verdade, e nós na EHG temos aqui também algumas especificidades daquilo que nos diferencia enquanto companhia internacional e obviamente que depois, como grupo enorme que somos, em cada uma das marcas com as suas especificidades, com as suas diferenças, em função dos mais diversos segmentos que abraçamos, mas depois há aqui uma realidade que eu acho que é transversal, que é este fenómeno que tu falaste, que é a diversão, não é? É a diversão, este fascínio daquilo que é surpresa e que é aquilo que nós depois acabamos por nos preparar de uma forma muito natural para toda e qualquer situação e que já nada quase que nos choca, não é? Completamente. Porque o nosso papel é agir, pumba, é dar resposta. Exatamente. É agir e dar resposta. Isso é algo que fica depois inato em nós, mesmo que porventura da vida a carreira seja alterada para outra área qualquer, esta parte de ajudar fica sempre. É esta parte cooperativa, não é? Exatamente. Esta parte de cooperação. E nos hotéis vive-se muito e respira-se e sente-se, não é? Muito. É um feeling que mesmo com o trabalho em equipa, sim. Estamos preparados para a vida. É o palco, quer a gente trabalhe diretamente com o cliente ou trabalhamos com quem o faz, os nossos palcos são sempre muito diferentes, não é? Mas de facto é um palco, portanto é uma preparação que muitos atores até acabam por ter e dizem até que de facto quem está no frontline acaba por ter um bocadinho estes
jeito, não é? Sim. Trabalho com o público. De sermos também sermos atores, porque temos de ter as capacidades de comunicação, de interação, de controlo. Os guiões vão-se adaptando. Esta é que é a diferença. É que numa peça de teatro a gente, pronto, se falhar ali alguma coisa entra em um improviso. Nós praticamente no nosso dia-a-dia, por muitos guiões que tenhamos, todas as situações e o contexto são diferentes e o improviso acaba por vir ao de cima, mas de uma maneira estruturada, não é? De uma maneira estruturada ao natural. Sim, pronto. A cadeia também nos dá algumas bases para isso. Nós temos aqui algumas formações que nos ajudam neste sentido, não é? E depois a vida prepara-nos para o resto. É verdade. É verdade. As situações do dia-a-dia. E quem trabalha no setor da nossa natureza, eu acho que são pessoas preparadas para abraçar tudo e mais alguma coisa. Completamente, também sou da mesma opinião. Tem este fenómeno, não é? De viver, de conviver, de partilhar, de sentir e sentir-se de facto preparados, seja para o que for. E eu acho que isso também é uma riqueza enorme e sobretudo que essa preparação depois nos permita partilhar, envolver, capacitar aqueles que nos procuram também para fazer do setor uma realidade pessoal e profissional. Com certeza, nós somos conhecidos por bem receber e assim vamos continuar. Marina, e foi um gosto receber-te. Igualmente. Obrigado pela tua alegria. Muito obrigada por me receberem. Foi a tua partilha. Parabéns pelo teu trajeto, que é bastante inspirador, e nós vemo-nos no próximo videocast. Obrigado.